O Carnaval de Salvador nesse fim de semana nos proporcionou uma cena insólita. A cantora Ivete Sangalo estava com o trio elétrico passando na frente do camarote e aí se depararam com o Baby do Brasil. E aí a Ivete passou a palavra a Baby e vamos ouvir aqui o que foi dito. Escutem aqui. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Bem, o mais engraçado ali, eu acho que é a cara da Ivete ouvindo, né, a pregação da pastora Baby do Brasil, né. Ali você tem uma fala que leva nesse sentido de o fim está próximo, né, que é uma promessa que a gente ouve em termos religiosos desde os primórdios dos tempos, o fim sempre está próximo, mas a Baby se pronunciou depois disso, porque esse vídeo viralizou, muita gente, sabe, perplexa com a situação, com a cena e com a fala da Baby, e aí ela fez um vídeo no Instagram para explicar o que aconteceu, e vamos ouvir aqui a Baby, né? Bom dia, minha gente, bom dia, bom dia. 8h06 da manhã, ainda não dormi, mas vou dormir já já, mas não poderia deixar de deixar essa mensagem para vocês, por tudo que está acontecendo, porque viralizou, e eu quero dizer para vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora, eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo, e a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, é a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito, procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior, ninguém quase queria ouvir, foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Se liga. Então, né? Quem já conhece a Baby sabe que ela jamais vai perder a oportunidade de evangelizar, né? De abrir uma pregação ali e de causar. Então, nesse sentido, acho que o erro principal ali foi de terem aberto o microfone para ela falar e seria inevitável que levasse nesse sentido, né? Como eu falei no começo aqui, essas promessas de fim do mundo, né, sabe, de um arrebatamento, por exemplo, da segunda volta de Jesus, isso já é uma promessa feita há muito tempo, né? Outras religiões já têm também esse teor de um fim no qual, sabe, Deus ou, sei lá, haverá algum tipo de grande transformação no mundo e que vai separar os justos dos injustos. Isso é uma coisa que é pré-cristã, na verdade, mas o cristianismo reforça muito essa mensagem. Inclusive, há especulações, há uma vertente de estudos de Jesus histórico que tende a pensar que Jesus já era na época, né? Aqui a gente fala do século I, lá na Judéia, na Galileia, já era um profeta apocalíptico, que Jesus já previa o fim do mundo para a própria época dele ou para bem em breve. Tanto que ele tem ali frases, né? Tem, sabe, ditos de Jesus que dão a entender que ou ele ou os apóstolos veriam esse fim. Também é importante pensar aqui que o livro do Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, ele é um livro bastante enigmático, né, bastante simbólico, tem muitas referências ali que são herméticas, de difícil compreensão. Também há diferentes entendimentos do que seria o Apocalipse. Apocalipse em grego quer dizer revelação, e ali
Pode ser que alguns entendam como se fossem profecias, ou seja, visões do futuro, de quando o mundo acabaria, né, da grande turbulência, como se daria o fim da humanidade, mas também há compreensões de que o Apocalipse, na verdade, relata eventos que estão acontecendo quando o livro do Apocalipse foi escrito. Então, seria ali uma série de desafios que as igrejas, né, a igreja primitiva cristã, enfrentou pelo mundo e ali relatando a perseguição aos cristãos. Ou seja, há diferentes interpretações, mas há uma corrente fundamentalista religiosa que tende a compreender que o Apocalipse será o fim do mundo e aí Jesus voltará e julgará lá, né, separará os justos dos injustos e alguns serão arrebatados, alguns irão para o céu e outros, sei lá, ficarão no purgatório, arderão no inferno. Daí também depende da vertente religiosa que você segue e qual visão que há em relação ao após a morte. Mas o fato é que a gente precisa entender que o mundo vai acabar um dia, obviamente, né? O planeta Terra vai acabar, isso aqui a gente pode pensar daqui bilhões de anos, a Terra não depende dos humanos para existir, então assim, se a espécie humana deixar de existir, o planeta continua existindo, então é o primeiro ponto, mas também a gente tem que compreender que a espécie humana também não durará para sempre, né? Há previsões muito mais alarmistas em relação ao futuro do planeta, em relação ao aquecimento global, por exemplo, mudanças climáticas e como isso pode afetar a vida na Terra. Há previsões que tendem a projetar aí por alguns séculos se tornar impossível, sabe, morar na superfície da Terra e aí certamente vai ter vai dizimar a população do planeta, mas a gente pode imaginar aí que a espécie humana, assim como outras espécies de seres vivos na superfície da Terra, vai ter um fim um dia também. E esse fim vai levar a outras espécies surgindo, possivelmente, se ainda houver condições de existência de vida no planeta, vai levar a outros seres vivos e assim por diante. Basta pensar, por exemplo, né, que os dinossauros caminharam sobre a Terra durante milhões de anos. A espécie humana está aqui há em torno de 300 mil anos. Então, assim, nossa espécie é muito recente no planeta, apesar do potencial destrutivo que a gente tem. Mas o fato é que um dia a espécie nossa vai deixar de existir, eu suponho, né? A não ser que a gente comece a colonizar outros planetas, outros sistemas solares, outras galáxias, chegue a um ponto de tecnologia que leve a isso, e aqui é um sonho da ficção científica, né? Quando a gente vai poder ter contato com outras espécies de seres vivos pelo universo, de seres inteligentes, e assim conseguir colonizar outros territórios, mas se a gente não conseguir fazer isso, certamente a vida humana acaba aqui no planeta Terra e é isso, né? Mas possivelmente, eu suponho, né, eu como ateu e cético, suponho que não terá nenhuma relação com Jesus, com o cristianismo, com Deus, com nada disso. A Ivete, ela responde de um modo um pouco cômico, né? Ela responde essa fala da Baby dizendo que Deus ou Jesus não permitiria que isso acontecesse. Está dentro de um contexto religioso também, que é um contexto brasileiro, né? O brasileiro médio, uma boa parte dos brasileiros acredita em Deus e acredita, sabe, possivelmente na Bíblia. Então ali a Ivete não está contestando a fé da Baby, só está respondendo em relação ao Apocalipse, até porque a fala dela tem pouco a ver, né, tem pouca relação com a festa do carnaval, né, com a festividade, com a alegria que o pessoal está tendo ali. Então vir falar de fim do mundo ali no meio da galera ali, pipocando ali pela festa, né, não faz muito sentido. Então a Ivete tenta tirar o foco disso e joga para a música dela de sucesso, que convenhamos é uma música bem ruim, mas é isso. Então assim, há uma reação muito espontânea da Ivete, uma reação muito rápida, né, um raciocínio muito rápido dela, de modo de desviar o foco do que foi dito, mas é engraçado pra caramba. A situação ali foi toda cômica e demonstra, em parte, como eu falei, esse teor fundamentalista religioso, né, que é uma visão compartilhada por muita gente no Brasil hoje, que tem a ver com cultos apocalípticos também, que tem a ver com a ideia de que você tem que se arrepender e você ser uma boa pessoa e seguir os preceitos bíblicos, porque senão você não vai ser salvo. Esse é um tipo de temor que é insuflado por muitas religiões, justamente para subjugar os fiéis, né? É um modo de fazer com que as pessoas trabalhem e cooperem dentro da religião, dentro do dogma. Então, essa ideia de que Deus está te vigiando, que vai te punir e que no fim você vai ser recompensado, isso é muito importante para o cristianismo, né? Basta pensar, por exemplo, no livro do Nietzsche, o Anticristo, quando ele fala sobre isso, né? Ele trabalha muito com a ideia de como a religião cristã ela é uma negação da vida e é com a promessa do pós-morte, com a promessa da salvação eterna. E esse é um aspecto muito fundamental do cristianismo, porque durante boa parte da história da humanidade, vocês sabem também, suponho, que havia, sabe, todo tipo de flagelos que você pode imaginar, não havia cura para muita doença, então, assim, a perspectiva era sempre de que a vida terrena era repleta de dores, repleta de miséria, repleta de sofrimento, repleta de insatisfação, e o único modo que você teria para poder se salvar disso seria após a morte com a sua fé, com a religião.
Hoje em dia, embora também haja muito sofrimento, haja muita dor, haja muita, sabe, muita desgraça, a gente tem uma vida comparativamente com o passado muito melhor, né? Então, isso levou ao longo dos últimos séculos a uma secularização da população dos países, né? Muitos países foram se tornando menos propensos a dogmas religiosos. Você pode observar que países mais desenvolvidos são menos religiosos do que países menos desenvolvidos. Então, assim, parece haver uma relação aí, uma correlação pelo menos entre sociedades estáveis e descrença e falta de fé. Então, pensando nisso, esse discurso no Brasil ainda cola muito porque é um país muito problemático, é um país muito violento, é um país no qual as pessoas sofrem muito e um modo que elas têm para encontrar uma resposta e uma, sei lá, algum tipo de satisfação na vida, algum tipo de justificativa para o seu sofrimento tem a ver com crenças religiosas. O discurso da Baby não está descolado do discurso médio de muitos evangélicos também, ou seja, é um discurso apocalíptico de fato, é um discurso que vai pregando esse fim iminente. Quando ela diz ali que ela ouviu a voz de Deus, é difícil saber até que ponto que isso é retórico, até que ponto que isso é algum tipo de, sei lá, alguma coisa, talvez delírio, mas sei lá. O fato é que ela fala para uma demografia que está aberta também para esse tipo de mensagem, né? Eu quero entender de vocês aqui como é que você vê essa cena, né? Porque para mim foi muito cômica, né? A reação da Ivete ali, ela olhando ali, estupefata, né? Assim, como é que você entende essa cena? Como é que você entende essa cena relacionada à festividade do carnaval? Se tem lugar isso aí, se cola ali naquele ambiente, ou se não, se é algo mais restrito à igreja, ao culto. Como é que você entende também a questão do fim do mundo, né? Por que as pessoas ficam tão ansiosas com isso, ou tão esperançosas com isso, porque o que a Baby diz depois é isso, né? A gente tem que esperar isso porque isso vai ser uma resposta para a crise do planeta, para os problemas que a gente passa. Como é que você entende essa dubiedade entre o medo do fim e a esperança do fim? E se isso, né, agora pensando realisticamente, né, pensando no mundo real, não no mundo dogmático, mas se algum tipo de colapso social, ambiental, alguma coisa que possa acontecer que rompa a textura social da civilização, se algo te preocupa e por quê? E que tipo de ameaça que te preocupa? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!